uma das maiores companhias de calçados da América Latina, a Alpargatas, também conhecida por ser dona da Havaianas, vem ajustando suas estratégias nos últimos anos, em busca de maior eficiência, de maior lucratividade e também de ganho de escala. A gente fala agora com o Liel Miranda, que é presidente da companhia desde o início do ano passado. Liel, a Alpargatas divulgou já o balanço do primeiro trimestre, vocês fizeram ali uma referência curiosa a Beethoven, Allegro ma non troppo. Explica pra gente o que isso tem a ver com a companhia. Bom, grande prazer estar aqui falando com vocês. Isso tem uma referência com a estratégia de turnaround que a gente está aplicando na companhia, começando em 2023. Então a gente tem evoluído em todos os indicadores, a gente já começou a recuperar volume no Brasil, a gente tem expandido margem, a gente tem recuperado participação de mercado no Brasil, a gente ainda tem uma grande jornada dos mercados internacionais, então essa é uma referência de que o turnaround já deu resultados, mas a gente ainda não está onde a gente gostaria de estar. E que a gente vai continuar perseverando nessa jornada com disciplina, com foco, sem tentar acelerar demais para que a gente não se perca naquilo que precisa ser feito. E como é que é esse desenho desse turnaround daqui para frente? Assim, em que fase está, né? Vocês tomaram um foco maior em Brasil, ali para ajustar a operação em Brasil. Agora já está na fase de olhar mais para a operação internacional, ainda tem o que acertar em Brasil? A gente fez coisas em paralelo. Uma das coisas que a gente fez foi simplificar o portfólio. A gente tinha lançado muitos produtos, não só como chinelo, mas em outras categorias, que criou uma complexidade muito grande para o nosso negócio e a gente simplificou, a gente cortou 50% do portfólio. Então essa foi uma medida estrutural como parte do turnaround. A segunda coisa que a gente fez foi um foco muito grande no atendimento aos clientes, que foi melhorar o serviço aos clientes, a gente chama isso de OTIF, né, que é On Time in Full, que é entregar os pedidos quando eles foram prometidos que seriam entregues. Isso era uma deficiência da Alpargatas histórica e a gente trabalhou muito nisso, a gente já evoluiu muito. A gente hoje tem um OTIF que está acima de 75%, no Brasil já está em 78% e o melhor que a indústria busca é estar acima de 85%. Então a gente já está quase lá. Essa também é uma outra medida, essas duas medidas, elas valeram para o Brasil e valeram para o internacional. A terceira coisa que a gente está fazendo é ser muito mais disciplinado na gestão do estoque, porque a gente tinha uma situação em que o estoque era muito elevado e isso cria vários problemas. Primeiro é caixa, segundo depois você tem que dar muito desconto para poder vender aquele estoque e isso acaba deteriorando a sua margem. Isso também a gente já resolveu, hoje o nosso inventário está totalmente sanitizado, é um inventário adequado para as nossas necessidades, isso vale para o Brasil e vale para o internacional. Então essas coisas já foram feitas. Talvez a grande diferença de estágio entre o Brasil e o internacional é que no Brasil a Havaianas é uma marca, uma super marca. Né? É uma marca que está presente em 95% dos lares, a gente vende aproximadamente 200, 210 milhões de pares no Brasil. Significa um para cada brasileiro. Na medida em que uma marca como essa, você resolve o portfólio, né? Você simplifica o portfólio, você resolve o problema de logística para estar sempre presente nas lojas e você não tem mais aquelas liquidações que destroem valor e você volta a investir na marca, a marca reage muito rapidamente. E é isso que a gente está vendo no Brasil. O Brasil a gente está crescendo o volume, a gente está ganhando, recuperando participação de mercado, a gente está expandindo margem. No resto do mundo, a gente não é essa marca tão grande e, portanto, o esforço é muito maior. Lá a gente ainda está retomando os esforços de comunicação de marca. As pessoas têm que lembrar de Havaianas. A Havaianas já foi mais relevante, a gente já fez mais marketing, já teve mais volume, só que ela ficou um pouco esquecida nesses últimos anos. Então, no internacional, a gente está focado agora em retomar, lembrar as pessoas de Havaianas, fazer a Havaianas ser relevante de novo e, com isso, melhorar a distribuição e, portanto, trazer volume. A gente está, talvez, um estágio diferente pela natureza do negócio no mercado internacional. E você falou desse volume de Brasil, sendo que é uma das marcas mais copiadas também no Brasil, né? Como é que vocês lidam com isso, com esse posicionamento e concorrência? Olha, o consumidor conhece, né? Então, o que acaba acontecendo é, o nosso produto tem um diferencial
de qualidade, né, de utilidade. O consumidor sabe que o material que a gente usa traz mais conforto. Ela dura mais. Ela tem uma característica de estar sempre trazendo novidade. A gente tem uma renovação de coleção que todos os anos traz as novas tendências. Hoje, por exemplo, a gente está lançando a collab com a Dolce & Gabbana, que a gente lançou ano passado. Esse ano tem a versão 2, a nova edição. E isso tem um impacto gigante. As pessoas fizeram filas ano passado de 4 horas na frente do shopping de São Paulo para comprar Havaianas. A produção que a gente acreditava que ia durar um mês, durou 24 horas. Então, Havaianas como marca, como produto, ela tem um valor que o consumidor não encontra em nenhuma outra marca. E ele está disposto a ser leal por isso. Então a gente convive investindo na marca e investindo no produto e fazendo coisas cada vez mais legais para que o consumidor não troque de marca. Tá. Queria voltar num ponto que você falou dessa revisão de portfólio, né? E a gente viu, num determinado período, todas as companhias ligadas à marca, consumo, querendo ser uma casa de marcas, né? Então era acrescentando ali. E agora um enxugamento disso. O que é, isso é cíclico? Qual é a visão, aí olhando não só para Alpargatas, mas também para mercado? Bom, no nosso caso, o que acabou acontecendo foi que a gente começou a expandir no que a gente chama Beyond Decor. Então não era chinelo, era um outro tipo de calçado, eram roupas, acessórios. E quando a gente ainda tem tanta oportunidade para crescer no segmento de chinelos, de calçado aberto. Então quando a gente olha o tamanho da oportunidade e a complexidade para executar isso, é muito mais lógico para a gente focar naquilo que a gente tem o diferencial de produto, tem uma marca muito forte e a gente sabe fazer muito bem e crescer mais rápido aí do que se aventurar em territórios onde a gente vai enfrentar uma concorrência para a qual a gente não está preparado. Então, no nosso caso, foi uma decisão estratégica de focar no core, que é onde a gente tem mais oportunidade de crescimento. O que não significa que isso seja verdade para todas as companhias, mas no nosso caso era muito forte essa decisão estratégica. E a gente aplicou isso no Brasil, aplicou isso no resto do mundo e os resultados já estão aparecendo. A gente cresce mais rápido na categoria na qual a gente é líder, simplesmente porque a gente é capaz de inovar mais rápido, de executar melhor, de competir em todos os canais com aquele produto e com aquela marca vencedora. Você já falou um pouquinho de Havaianas nesse cenário internacional. Queria entender o todo ali. Quando a gente olha no balanço, os gráficos são em alta para o Brasil, mas ainda em queda ali, um pouco de lado para internacional. O que acontece nesse mercado? A Havaianas tem esse impacto de marketing, né? Mas da Holtz também. Qual é a questão no internacional? Bom, o internacional são 3 geografias. A primeira geografia é a Europa. A Europa é quase a metade do nosso negócio internacional e é um mercado onde a gente já vendeu muito mais volume. A gente perdeu o volume por diferentes coisas, a gente não investiu tanto em marketing como a gente deveria, a gente criou muita complexidade no portfólio, ficou difícil executar, a gente aumentou preço, naquela época pós-Covid, que os preços das commodities explodiram, a gente aumentou muito o preço, perdeu participação de mercado. Então a Europa é muito mais recuperar e reativar o nosso modelo. A marca é conhecida, a gente tem uma boa distribuição, o consumidor ama a nossa marca, ama o Brasil, ama Havaianas. É uma questão da gente ter o portfólio correto, no preço correto, com a distribuição correta e fazer um investimento de marketing correto. Para você ter uma ideia, a gente, num determinado momento, a gente diminuiu muito o investimento em marca e botou muito investimento em marketing de performance, que é esse marketing promocional de preço que as marcas fazem. Isso não constrói marca no longo prazo. Então a gente retomou agora o modelo que a gente sabe que é vencedor, de uma marca que já é querida, que já tem tudo para vencer na Europa. E a gente espera que esse ano, a gente caiu nos últimos 3 anos na Europa, a gente espera que esse ano a gente volte a crescer. O primeiro trimestre a gente já cresceu 5%, e se tudo correr bem esse ano, a gente volta a crescer na Europa, e aí é uma questão de disciplina, e aí volta o Beethoven, é uma questão de manter a disciplina, de continuar investindo em marketing, executando bem, e a gente acredita que a gente volta a crescer e recuperar esse volume na Europa.
Os Estados Unidos é um jogo completamente diferente. Nos Estados Unidos, ele representa só 10% do nosso volume internacional. A gente nunca conseguiu chegar nesse estágio de penetração, de distribuição, de volume que justifique o modelo de negócio que a gente tem nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um mercado super importante, super prioritário para qualquer marca, principalmente na moda. Então, a gente vai continuar focado nos Estados Unidos, mas a gente vai buscar outras avenidas de crescimento. Então, por exemplo, a gente hoje tenta fazer toda a nossa distribuição direta. A gente vai lá com o nosso time, faz toda a logística. E o mercado americano ele é muito forte através de distribuidores, de grandes empresas que fazem essa intermediação. A gente está buscando parceiros para abrir novos canais, novos clientes, nova geografia. Porque aí a gente acredita que a gente vai continuar focado investindo na marca. Com essas parcerias, a gente vai ter mais distribuição e aí a gente passa a ter crescimento nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é uma mudança do modelo de distribuição. A outra geografia, principalmente a Ásia e África, e aí a gente está falando de Filipinas, Indonésia, Austrália, Tailândia, África do Sul. Essa é uma geografia onde a gente trabalha através de distribuidores. A gente cresce volume, a gente tem rentabilidade boa lá, a gente só precisa aumentar a penetração. A gente tem 300 lojas na Ásia, por exemplo. Então a gente atinge só o topo da pirâmide da população da Ásia. Um país como a Indonésia, com 300 milhões de habitantes, a gente tem 100 lojas. Um país como a Filipinas, a Tailândia, a gente tem 100 lojas em cada. Tem muito espaço para a gente aumentar a nossa penetração e esse é o nosso foco. Não é aumentar a geografia, é focar nesses países onde a gente já tem marca, já tem distribuição, já tem volume e aumentar a penetração. Agora, e aí essa questão de tarifas nos Estados Unidos, já que vocês trabalham com exportação, e aí não só as taxas americanas, mas como isso vai se desdobrar nessa recomposição tarifária global, é um ponto de preocupação para vocês? Vocês viram algum impacto disso? Não em Havaianas, porque a Havaianas é toda produzida no Brasil, a gente tem 4 fábricas que produzem para o mundo inteiro e como a tarifa no Brasil é de 10%, a gente acredita que isso não vai ter um impacto significativo nos nossos custos e preços aqui nos Estados Unidos. Do outro lado, como a tarifa na China tende a ser muito maior, a gente não sabe quanto vai ser, mas tende a ser maior, talvez isso crie uma dificuldade, porque muito do produto vendido nos Estados Unidos vem da China. Então talvez esses concorrentes tenham que aumentar preço. Mas é muito cedo ainda para falar, então a gente acredita que para Havaianas a questão de tarifas ela é neutra. Tá. No caso da Rothy's, que é essa empresa que a gente tem 50% de participação aqui nos Estados Unidos, aí ela é fundamental, porque toda a produção da Rothy's é na China e 95% da venda é nos Estados Unidos. Então, o nível de tarifa vai impactar muito a rentabilidade, o volume e a capacidade da Rothy's manter a produção baseada na China. A gente antecipou volume, então a Rothy's tem estoque para vender pelo segundo, possivelmente parte do terceiro trimestre. Então, o impacto esse ano seria minimizado, mas no médio prazo, se as tarifas forem mantidas ou elevadas, a gente teria que buscar alternativa de produção para a Rothy's. Tá. Agora, mas e isso já tem algum desenho ou não dá nem para saber ainda, né, Leon? A gente tem muitos estudos, né? A gente tem estudos de localização na Ásia, em outros países na Ásia, a gente tem estudos de localização nearshore, aqui no México, próximo dos Estados Unidos, e a gente tem estudo de localização no Brasil também, de trazer produção para o Brasil. Só que essa decisão depende do que vai acontecer politicamente, geopoliticamente. Então, a gente tem os estudos, mas a gente não acionou nenhuma dessas ações ainda para ter clareza do qual é a melhor solução. Teve um momento, por exemplo, que fazer a alternativa do Vietnã parecia uma boa ideia. De repente, não foi uma boa ideia quando as primeiras tarifas foram publicadas. Então, é muito volátil ainda. Agora, um ponto que tem sido frequente aqui entre investidores, analistas e as companhias é a alavancagem dado o custo de dívida brasileira. Nesse ponto é um alívio para vocês, né? Zero alavancagem. Exato, a gente está numa posição positiva, a gente tem um caixa de 1,5 bilhão, a gente tem um ratio comparado ao nosso débito positivo, a gente
faz mais EBITDA do que a gente deve. Então, no nosso caso, os juros não têm impacto no nosso custo de capital. Pelo contrário, a gente hoje está se beneficiando do investimento desse caixa. O impacto é sempre negativo, os juros altos, ele é sempre negativo porque ele deprime a demanda. Então, na medida em que ele começar a impactar o poder aquisitivo do consumidor, porque ele está pagando mais juros, porque a inflação está muito alta, isso pode afetar a gente. Até agora não afetou. A gente teve um primeiro trimestre com demanda positiva, de 2% de sell-out, o que demonstra que o consumidor está aumentando a compra de Havaianas e não diminuindo. Então, por enquanto, nem os juros, nem a inflação impactaram a demanda do consumidor por Havaianas. Mas é um risco e é uma das nossas preocupações. E aqui nesse contexto de conversas com investidores, né, não só da companhia, mas é uma venda de Brasil também, né, acaba nesses encontros. Como é que você tem visto a percepção hoje desse investidor sobre o Brasil? Melhorou um pouco o humor? Pelo menos com os investidores que a gente está falando, eu acho que tem um pouco mais de clareza do tamanho do risco ou do potencial. Eu acho que em algum momento a questão do risco Brasil ficou muito exacerbada porque a questão fiscal estava muito indefinida. Ela continua sendo um grande problema, eu acho que continua sendo uma grande preocupação dos investidores, mas parece que o custo ou o risco, talvez o risco envolvido, já está um pouco mais clara e o investidor está olhando o Brasil com os riscos que ele sempre tem e como oportunidade também. Então a gente não está vendo, pelo menos nas conversas que a gente está tendo, nenhum apetite exagerado pelo Brasil. Não parece que o apetite voltou, mas também não está vendo uma distância e um medo excessivo. Acho que é um olhar cauteloso sobre o Brasil. Eu espero que a gente consiga, ao longo dos próximos meses e anos, trazer mais para um aspecto positivo em relação ao apetite pelo Brasil. Não acho que é esse o caso ainda. Tá. Liel, e só para a gente encerrar, tive a oportunidade de conversar com você quando você era CEO de uma multinacional também de consumo, mas de alimento, né? O que é diferente e semelhante em comandar a estratégia de biscoitos e chocolates e chinelos? Olha, tem muitas semelhanças. Eu acho que as maiores semelhanças é que quem manda é o consumidor. Então esse foco, essa obsessão de estar focado no consumidor vale para todas as categorias. Tem uma outra semelhança que é a importância de supply chain. Acho que algumas empresas não dão tanta importância, mas no final você ganha o jogo, é na loja. Então garantir que você tem uma boa supply chain para que o produto esteja disponível no momento certo, isso traz crescimento. Então, um trabalho muito grande de supply chain com os clientes. Eu acho que tem uma outra grande semelhança que é a importância de você estar criando network. Você não pode olhar para dentro, você tem que olhar para fora. Hoje em dia, com todos os canais e todas as oportunidades de inovação com o distribuidor, essa parceria com a Dolce & Gabbana é um bom exemplo. Na empresa que eu estava anteriormente, a gente tinha também bons exemplos de parceria, de nome rights em estádio, que traz essa repercussão maior da marca lá fora. Então, tem muitas semelhanças. Eu acho que a grande diferença é o fato de que a gente é uma multinacional brasileira. Então, todas as decisões sobre o futuro da marca, o futuro da estratégia da companhia são tomadas pelo time que está no Brasil. Eu acho que isso traz uma responsabilidade muito grande para quem está lá, principalmente quando você está falando de Havaianas, que não, Havaianas não pertence ao Alpargatas, ela pertence aos brasileiros, então traz uma responsabilidade de garantir que a gente está olhando para o futuro dessa marca. Obrigada, Liel. Grande prazer estar aqui.